Olá pessoal, tudo bem? Vamos recomeçar então, dando sequência ao segunda matéria, que é a Introdução ao Antigo Testamento. Vamos à história da formação do cânon no Velho Testamento. Os primeiros livros reconhecidos como sagrados foram os que compõem a lei. Neemias 8, versículo 1, Salmos 119. Veja quão cedo foi esta aprovação e uso em Josué, capítulo 1, versículos 7 a 8. A lei, entretanto, foi esquecida com o passar do tempo, levando o povo à idolatria e ao pecado em Israel, até que foi novamente encontrada durante o reinado de Josias, trazendo gozo e quebrantamento à nação. 620 a.C. Segunda Crônicas, capítulo 34, versículo 14 ao 33. A seguir, muitas das profecias registradas provaram ser divinas pelo seu fiel cumprimento e então foram aceitas como inspiradas e canônicas. Jeremias, capítulo 36, versículo 6, Zacarias, capítulo 1, versículo 4 ao 6 e capítulo 7, versículo 7. Daniel, capítulo 9, versículo 1. Você que está acompanhando o curso, dê uma olhada nesses versículos. O terceiro grupo de livros aceitos como sagrados foram os escritos, compostos e aceitos em tempos diversos. Está lá em Lucas 24, 44. Houve também um silêncio profético aproximadamente 400 anos depois do profeta Malaquias, até o advento de João Batista. Muitos livros históricos e poéticos circulavam entre os judeus, sagrados, espúrios e duvidosos. Os judeus usavam alguns critérios. Vamos ver quais são esses critérios. Primeiro, está o conteúdo deste livro em conformidade doutrinária com a lei? Eles se baseavam na lei de Moisés. É fiel historicamente? Foi escrito até o tempo do profeta Malaquias? Foi nesse tempo, por volta do ano de 250 a.C., que um grupo de 70 sábios judeus, aproximadamente, na cidade egípcia de Alexandria, ao traduzir o cânon hebraico para o grego, adicionou à lei e aos profetas já reconhecidos como sagrados, mais alguns livros sobre os quais não se tinha ainda chegado a uma definitiva conclusão com respeito à sua canonicidade. Essa versão chamou-se Septuaginta. Os livros duvidosos foram excluídos posteriormente. No ano 90 d.C., no Concílio de Âmina, os judeus definitivamente rejeitam a canonicidade dos livros apócrifos e fixam o seu cânon. Dois cânones espalhados pelo mundo, o judeu e o grego, que seria a Septuaginta. Jerônimo, teólogo da época, entre 380 e 605 d.C., traduziu para o latim, que seria a Vulgata Latina, o cânon da Septuaginta, e esta era a versão universal católica romana. Na Reforma, Lutero foi ao hebraico e surpreendeu-se não encontrando ali os apócrifos, fazendo então uma nova versão para o alemão do cânon judaico. Em 1546, no Concílio de Trento, como contra-reforma, a Igreja Católica confirmou o cânon da Vulgata Latina e emitiu anátemas contra sua rejeição. O cânon do Velho Testamento, como temos atualmente, ficou completo desde o tempo de Esdras, após 445 a.C. Cânon. O que é cânon? Cânon é uma palavra grega e significa uma regra, vara de medir ou cana. Está em Ezequiel, capítulo 40, versículo 3.
Ezequiel 40, versículo 3. Diz assim: Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo à sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. Cânon, nesse sentido, então, refere-se aos livros que se conformam com as regras ou os padrões de inspiração e autoridades divinas. Essa palavra aparece em Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Foi a igreja guiada por Deus que reconheceu o cânon após longos debates. Nas escrituras hebraicas, os livros canônicos são 24, mas são os mesmos 39 do nosso Velho Testamento, apenas agrupados de forma diferente. A Igreja Católica Romana acrescenta ao Velho Testamento outros 14 livros ou pedaços de livros, os quais chamamos de apócrifos. O termo apócrifo quer dizer ocultos ou espúrios. São os 14 livros ou pedaços de livros que fazem parte do cânon católico, mas não são aceitos como sagrados pelos judeus e protestantes, tendo, contudo, alto valor histórico. Eles foram incluídos como se fossem sagrados quando foi efetuada a versão grega do Velho Testamento, Septuaginta, como nós vimos lá atrás, mas considerados espúrios pelos judeus posteriormente, como também vimos lá em 90 d.C., houve o concílio que extirpou esses livros. A Igreja Católica Romana chamou esses livros de deuterocanônicos ou canônicos de segunda época. Os apócrifos são... Quais são os apócrifos? Os apócrifos são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, Esther, uma adição no capítulo 10, versículo 4 a capítulo 16, versículo 24, e Daniel também existiu adição em capítulo 3, versículo 24 ao 90, que cita os 3 jovens na fornalha, e capítulo 13, a história de Susana, capítulo 14, história de Bel e o dragão, oração de Manassés, 3º e 4º Esdras. Destes 14 apócrifos, a Igreja Romana aceita 11 e rejeita 3, isto é, após 1546 d.C. Os rejeitados são 3º e 4º Esdras e a oração de Manassés. Os apócrifos foram escritos entre Malaquias e Mateus, numa época que cessara por completo a revelação divina. O historiador Joséfo rejeitou esses apócrifos. Jesus nunca mencionou esses livros e a igreja primitiva não reconheceu-os. Pseudo-epígrafos são os livros religiosos e apocalípticos escritos com a pretensão de serem sagrados. No entanto, nem discutidos como tal foram, sendo por todos, judeus, católicos e protestantes, rejeitados. Exemplo: Apocalipse de Sofonias, de Zacarias, de Esdras, de Enoque, os 12 patriarcas e etc. Nunca foram reconhecidos por igreja nenhuma. O cânon hebraico, como ele é dividido? Composto de 24 livros, divididos em 3 grupos. Seria a lei ou Torá, que seriam os 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas, Nebim, são 8 livros. Primeiros profetas, 4 livros: Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os últimos profetas, 4 livros:
Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, os nossos profetas menores. Também os escritos, o Ketubim, 11 livros. Os livros poéticos são 3, Salmos, Provérbios e Jó. Os 5 rolos, Cantares, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Ester. O que são lidos? Cantares na Páscoa, isso no contexto judaico. Rute no Pentecostes, Eclesiastes na festa dos tabernáculos, Ester no Purim e Lamentações no aniversário da destruição de Jerusalém. Quais são os livros históricos? Daniel, Esdras e Neemias e Crônicas. Os judeus não se preocupavam com o sistema cronológico. Como se forma o cânon católico romano? É o mesmo da Septuaginta. Divide-se o Velho Testamento em 4 grupos: a lei, a história, a poesia e a profecia. São 46 livros no cânon católico romano. Primeiro, a lei, 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Históricos, 16, Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas ou Paralimônias, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester e 1ª e 2ª Macabeus. Poéticos são 7, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Sabedoria e Eclesiástico. Os proféticos são 18, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Amós, Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, último profeta do Antigo Testamento. E como é o cânon protestante que nós atuamos? Nós reconhecemos, possui o mesmo conteúdo do cânon hebraico. São 39 livros: Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Históricos, 12, Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Proféticos, são 17, são os maiores e os menores profetas. Bom, passando pelos tipos de cânon, que seria o judaico, o católico romano e o protestante, nós vamos dar uma olhada agora nos livros. Em relação a Gênesis, no hebraico, ele cita-se como Bereshit, no princípio. Tema é a história da raça humana. Qual o propósito desse livro? Quando ele foi escrito, é fornecer uma história breve da revelação divina desde a criação até a família de Jacó se estabelecer no Egito. Qual a autoria? Conforme tradição dos hebreus, Moisés escreveu o livro em mais ou menos 1445 a 1405. Como é o esboço desse livro? Primeiro, geração, vai do capítulo 1 ao capítulo 2. Degeneração, vai do capítulo 3 ao capítulo 11. Regeneração, vai do capítulo 12 ao capítulo 50. Pode-se dividir em 2 partes também. Do capítulo 1 ao capítulo 11, História da Humanidade. Do capítulo 12 ao capítulo 50, História de Israel. A estrutura do Gênesis ou a organização são 10 gerações. Em hebreus é Toledot. No versículo 2 até o capítulo 2, versículo 4 está: estas são as gerações. No capítulo 5, versículo 1, já começa as gerações de Adão. No capítulo 6, versículo 9, as gerações de Noé.
No capítulo 10, versículo 1, as gerações dos filhos de Noé. No capítulo 11, versículo 27, gerações de Tera. No capítulo 25, versículo 12, gerações de Ismael. No capítulo 25, versículo 19, gerações de Isaque. No capítulo 36, versículo 1, gerações de Esaú. No capítulo 11, versículo 10, gerações de Sem. E no capítulo 37, versículo 2, gerações de Jacó. O conteúdo do livro de Gênesis é o livro dos começos, o começo do universo, o começo da raça humana, do pecado, da salvação, do casamento, da família, das nações, das civilizações, das línguas e a origem da nação eleita. A nação de Israel surgiu a partir dos patriarcas no livro de Gênesis. E os principais personagens do livro de Gênesis podemos citar aqui, que seria, primeiro, Deus, Adão, Eva, o diabo, Noé, Abraão, Jacó e José. Quais são os principais lugares do livro de Gênesis? O Éden, bem lá no comecinho, a Mesopotâmia, onde está ali a região toda onde inclui o Iraque e os demais estados árabes junto com Israel. O Ur dos Caldeus, Canaã e Egito. O ambiente de Gênesis é o berço da terra. Quais são os aspectos especiais do livro de Gênesis? O Gênesis revela dois princípios, o da seletividade e o da solidariedade. O Gênesis não é um compêndio da história universal. O Gênesis é uma história profética da humanidade. No Gênesis não há o tratado de ciência com detalhes científicos. É um livro de fundamentos religiosos para a humanidade. Qual a análise desse livro? Existe o período primitivo, capítulo 1, versículo 11, que se divide assim: criação, capítulo 1 até o versículo 2, capítulo 3 até o versículo 5 seria a queda do homem, capítulo 6, versículo 9 é a aliança que foi feita com Noé e onde ocorreu o dilúvio, capítulo 10, versículo 11, cita-se a Torre de Babel nesse livro. O segundo período é o período patriarcal, onde cita-se Abraão, do capítulo 12 até o 24, cita-se Isaque, do capítulo 25 ao 27, Jacó, do capítulo 28 até o 36, e finalmente José, do capítulo 37 até os 50. A história do povo judeu. Ixos são os governantes do Egito na época de José, descendentes dos hebreus. Eles foram expulsos do Egito pelos egípcios, próprios da região onde inicia o cativeiro dos hebreus. Em 1805 até 1445, com a expulsão dos Ixos, os hebreus ou judeus foram cativos pelos egípcios. Em 1525 nasce Moisés, um levita da tribo de Levi, que significa tirado das águas. Está lá em Êxodo capítulo 2. Moisés, adotado pela princesa Hatshepsut, ele foi adotado por uma princesa egípcia. Depois que sua mãe colocou ele nas águas para que ele não fosse morto naquele evento que Faraó estava matando crianças abaixo de 2 anos. O nome da mãe de Moisés chama-se Joquebede. Em 1435, Moisés foge para o deserto. Está em Êxodo capítulo 2, versículo 11, e encontra sua esposa, chamada Zípora. Em 1445, nasce o filho de Moisés, chamado Gerson. Moisés e Arão vão até Faraó. Êxodo 4, versículo 6.
Moisés, quando ele tinha 80 anos, Arão 83 e Miriam, a mais velha. Alguns aspectos da vida de Moisés que nós passamos. E nisso, quando ele foi resgatar o povo de Israel, a mando de Deus, cita-se a questão das 10 pragas. A água se transforma em sangue, está em Êxodo capítulo 7, versículo 19 a 25. As pragas das rãs acontecem em Êxodo capítulo 8, versículo do 1 ao 15. A praga dos piolhos, Êxodo capítulo 8, versículo 16 ao 19. A praga das moscas, Êxodo capítulo 8, versículo 20 a 32. A praga da peste dos animais, Êxodo 9, capítulo 1, versículo 7. A praga das úlceras, Êxodo capítulo 9, versículo do 8 ao 12. A praga da saraiva, Êxodo capítulo 9, versículo 22 ao 35. A praga dos gafanhotos, Êxodo capítulo 10, versículo do 1 ao 20. A praga das trevas, Êxodo capítulo 10, versículo 21 ao 29. E finalmente a última praga, que seria os gênitos dos egípcios, Êxodo capítulo 11, versículo do 1 ao 10. A instituição da Páscoa ocorre em Êxodo capítulo 12, onde Deus constitui ali uma simbologia daquilo que ia ocorrer na vida de Cristo. A mensagem central é a morte do Cordeiro, ou seja, uma morte substitutiva ou uma morte vicária. Está em Êxodo capítulo 12, versículo 37 ao 41. E com a Páscoa sai o povo do cativeiro. Se termina o processo de cativeiro do povo judeu no Egito. Sai do Egito uma nação de homens, 600 mil, mas com mulheres e crianças, uma totalidade de mais de 1 milhão. Todos morrem, menos 2, Josué e Caleb. Se levanta uma nova geração no deserto, que é aquela geração que não saiu do Egito. Os primeiros 11 meses ficam no Sinai depois que eles partem do Egito. E o deserto de Cádiz, Parã, está lá em Números capítulo 10, versículo 12, resumo do trajeto até Cádiz. Miriam e Arão, nesse decorrer, tentam tomar a liderança de Moisés, está em Números 11, capítulo 11, versículo 12. Em Números 13, se manda 12 espias que demoram 40 dias espiando a terra prometida. Mas, na história do povo judeu, Deus, por causa da incredulidade do povo, ele deixa o povo vagando no deserto 40 anos, mas sempre cuidando dele. Nos 40 anos no deserto, por causa da incredulidade, está lá em Números 14, 34. Alguns tentam conquistar a terra. 11 meses que ficaram no Sinai ganham a lei. Logo após a saída do Egito, aí se forma uma nação. Quais são as implicações dessa lei, os 10 mandamentos que foram dados por Deus? A lei é um decálogo ou uma lei moral. É também uma lei cerimonial que foi dada quando eles estavam lá no Sinai, Êxodo 24, e uma lei civil. Inclui também as instruções da Constituição, ou seja, a construção do tabernáculo, também a instrução sobre o sacerdócio, sobre os sacrifícios e também sobre as festividades. Tudo isso veio através de Moisés. Sacrifícios principais. Quais são os sacrifícios principais do povo judeu? A Páscoa, o tabernáculo e as festas das primícias. Eu sempre digo para você se aprofundar nesses termos, porque como é um curso básico, nós não vamos nos aprofundar nos termos que nós estamos citando. Período do Monte Sinai, temos Êxodo, Números e Levítico. Êxodo, saída ou a retirada do povo judeu da terra do Egito. Levíticos,
relacionado com os levitas, as leis cerimoniais. Números, relacionado a 2 censos que ele contém, do capítulo 1 a 26. Quais são os sacrifícios principais nas festas cerimoniais do povo judeu? Em 1405, no primeiro mês, morre Miriam. Moisés desobedece a Deus quando toca na rocha das Campinas de Moabe, também está no capítulo 20. Essa é a sequência que vai se desenrolando o livro de Êxodo. No segundo mês, Arão morre, também se refere a uma serpente de bronze. Nessa época, aparece Balaão, profeta que se vende, onde a mula fala. No capítulo 26 de Números, temos novamente a contagem do povo, 600.000 homens, provando assim que entraram pela fé na terra o mesmo número de homens. Nas Campinas de Moabe, Moisés relembra o povo dos feitos de Deus, as promessas e as alianças. Está lá em Deuteronômio. Deuteronômio significa a segunda lei, diferente de Êxodo, pois as leis são novas. A terra que estão vivendo é bem diferente o modo de vida. Em 1404, Josué tinha 85 anos quando assumiu o controle da nação. Vai acompanhando a sequência das datas e o que vai ocorrendo no povo judeu. De 1404 a 1398, Josué conquista a terra prometida, Jericó, a primeira conquista do povo depois de entrar na terra prometida. A conquista de Canaã não foi total, pois haviam feito alianças com várias cidades. Josué, capítulo 1 até o 12, temos a parada do sol, onde se deteve quase o dia inteiro. Em 1398 a 1379, houve a divisão da terra entre as tribos de Canaã, através de conquistas e sortes. Josué, capítulo 13 ao 23. No capítulo 24, existe a verificação que Josué morre. No capítulo 24 até o 31, Israel é governado por um conselho de anciãos, 1379 a 1376, ou seja, já tinha morrido Moisés e Josué. E aí se formou um conselho de anciãos para dar sequência à liderança do povo judeu. Em 1376 até 1044, período dos juízes inclui os 40 anos de Eli e Samuel, esse último sacerdote e profeta. Todos conhecem essa história, se você não conhece, dê uma analisada lá em Samuel, ok? Livro de Juízes. Esse é mais um livro que nós estamos mencionando. Lá existe 14 juízes mencionados. Livro de Ruth. É nesse período que Ruth entra na genealogia de Jesus. Sendo uma moabita, passa a ser a bisavó de Davi. Conta-se a Ruth na terra de Moabe, capítulo 1, Ruth na terra de Judá, capítulo 2, Ruth aos pés de Boaz, capítulo 3 e Ruth na casa de Boaz, capítulo 4. A cronologia do livro de Juízes. O período dos juízes ao capítulo 10 de Samuel. Esse é o período dos juízes de Israel. Se você entrar no livro de Juízes, você vai também até o capítulo 10 de Samuel. Relação dos juízes de Israel. Quem são os juízes que estiveram na frente do povo judeu? Otoniel ficou 40 anos. Eude, o canhoto, ficou 80 anos. Débora e Baraque, 40 anos. Gideão, 40 anos. Abimeleque, 3 anos. Tola, 23 anos. Jair, 22 anos. Jefité, que entregou sua filha em sacrifício, 6 anos. 7 anos. Elon, 10 anos. Abdom, 8 anos. E Sansão também ficou à frente 20 anos.
As opressões que ocorreram no livro de Juízes. Mesopotâmia, 8 anos. Moabe, 18 anos. Canaã, 20 anos. Midian, 7 anos. Filisteus e Amonitas, 18 anos. Filisteus, 40 anos. Numa totalidade aí de 111 anos. O Reino Unido, qual é sua cronologia? O Reino Unido dos judeus. 1379 a 1376, anciãos governavam, como nós vimos lá atrás. Josué 24:31, governavam na porta de casa ou na porta de Jerusalém. Em 1376 a 1044, está ali o período dos juízes, onde se inclui Eli e Samuel. Samuel foi o último juiz, está em 1 Samuel 7, capítulo 15 a 17. Além de juiz, Samuel também era sacerdote, está em 1 Samuel 3:20, e também ele era profeta, 1 Samuel 3:19. 1044, surge então, pelo clamor do povo, o primeiro rei, que se chama Saul. Só que Saul, ele foi um rei escolhido pelo povo e não por Deus. E por isso, no decorrer da sua vida, ele vai cometer 3 erros drásticos que vão tirá-lo do trono e do coração de Deus. Primeiro, em uma batalha, quando ele vence, ele oferece sacrifício no lugar de Samuel. Samuel, que era o profeta, é ele que deveria estar operando o sacrifício. Mesmo assim, Saul oferece sacrifício no lugar de Samuel. Primeiro erro. Segundo erro é oferecer sacrifício a Deus, mas o animal era dos amalequitas. Outro erro de Saul no decorrer da sua vida. Saul consulta o quê? Uma cartomante, ou seja, uma pessoa que teoricamente consulta os mortos. Isso é proibido enfaticamente em várias passagens da Bíblia. Em 1004, vamos ver os pontos que ocorrem em 1004. Samuel morre no reinado do rei Saul, está em 1 Samuel 25. Davi é ungido segundo rei de Israel, isso pelo profeta Samuel, a mando de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Davi tinha 30 anos quando reinou e durante 40 anos reinou. Segundo o livro de Samuel está retratada a vida do reinado de Davi. Davi reinou 7 anos e meio em Hebrom. 2 Samuel, capítulo 2. Nesse mesmo capítulo se encontra a divisão do reino. Depois de 7 anos e meio, Davi muda-se para Jerusalém, expulsando os Jeroboões. Davi é o símbolo maior do povo judeu, povo israelita. Por quê? Porque ele foi o maior rei desse povo. E as características principais de Davi: primeiro, ele era um homem de guerra, um homem que tinha muitas vitórias. Segundo, ele tinha uma devoção, ele era chamado a fazer muitos salmos, quase todos os salmos foram escritos por ele. Tinha uma devoção, ele se agradava muito de buscar a Deus. Terceiro, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. São algumas características de Davi. Na cidade de Hebrom, Davi teve 6 filhos, que são Amon, Quileabe, Absalão, Adonias, Cefatias e Itreão. Deus lhe prometeu um trono eterno. Está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 ao 16, em consonância ao que Jesus fez. Ele tem um trono eterno com Deus. Davi é uma tipologia, em algumas partes, de Cristo. Qual o pecado que Davi cometeu ao longo da sua vida? 2 Samuel capítulo 11. Davi cometeu um adultério e mandou matar Urias, que era um capitão do exército, porque ele se apaixonou por uma
pela mulher de Urias, que era Betseba. Salmo 32, Salmos 3 e Salmos 51 cita Davi informando sobre seu arrependimento daquilo que ele tinha praticado. Mesmo assim, isso se refletiu na sua família posteriormente. 2 Samuel capítulo 12, existe a profecia de Natã contra o pecado de Davi. Salomão é o filho do casamento de Davi com Betseba. Outro item informando sobre Davi. Davi, homem de devoção, compôs o livro de Salmos quase em sua totalidade. Davi não pôde, por causa de ser um homem que tinha derramado muito sangue das suas mãos, Davi não pôde construir o templo, mas providenciou tudo fazendo concerto com o rei de Tiro e os engenheiros como Sidão. Além de preparar a construção do templo, apresentou Salomão para o reinado. 964 a.C., Salomão, homem pacífico, foi o terceiro rei de Israel. Duas coisas marcaram a sua vida: sua sabedoria e a sua apostasia. 1 Reis, capítulo 4, versículo 31. A maioria dos seus provérbios são parecidos com o dos egípcios. Sua vida está relatada em 1 Reis, capítulo 1 ao capítulo 11. Na sequência cronológica, nós vemos aqui no ano de 961 o início da construção do templo. Quem teve essa incumbência foi Salomão. 7 anos de duração. 180 mil homens construíram um templo, também chamado Templo de Salomão. 2 Crônicas 3, versículo 2, 1 Reis 5, versículo 13 ao 16. A descrição do templo também está em 1 Reis, nos capítulos 6 e 7. Na sequência cronológica, 953, está também a construção dos palácios, ou seja, os palácios de Salomão, que levaram 13 anos para serem edificados. 1 Reis 9, versículo 10. No reinado de Salomão, foi alcançado todo o território pelo rei Davi. Salomão emprestou de Davi a sua glória, ficando mais poderoso e muito mais rico. Ele praticamente triplicou o território de Israel na região, através das alianças que fez. Então, para resumir e colocar cronologicamente os reis de Israel, nós vemos aqui que em 1050 a 1010, Saul reinou sobre Israel. Em 1010 a 970, Davi reinou em Israel. Em 970 até 931, Salomão reinou sobre Israel. Nisso, depois de Salomão, houve uma divisão do reino de Israel. Essa divisão ocorre com, de um lado, o reino do norte e do outro lado, o reino do sul. Essa divisão do reino foi por Reboão, foi filho de Salomão. Em 931 a 910, no reino do norte estava Jeroboão. Em 931 a 913 estava Reboão. Na sequência da cronologia, vemos 910 a 909, Nadab, no reino do norte. De 913 a 910, Abias. No 910 até os 886, Baasa, no reino do norte. De 911 a 870, Asa, no reino do sul. 886 a 885, Elá, no reino do norte. 873 a 848, Josafá, no reino do sul. 885, Zinri reinou 7 dias. 853 a 841, no reino do sul, Jeorão. 885 a 874, Onri reinou no reino do norte. Em 841, Acasias reinou no reino do sul. 874 a 853, Acabe reinou no reino do norte.
E esse rei, todo mundo sabe quem era a mulher dele, que era Jezabel. 841 a 835, Atália reinou no Reino do Sul. 853 a 852, Acasias reinou no Reino do Norte. 835 a 796, Joás reinou no Reino do Sul. 852 a 814, Jorão reinou no Reino do Norte. 796 a 767, Amazias reinou no Reino do Sul. 841 a 798, Jeocás reinou no Reino do Norte. E 790 a 739, Uzias ou Azarias reinou no Reino do Sul. Seguindo a sequência, 783 a 753, Jeroboão II reinou no Reino do Norte. E 715 a 686, Ezequias reinou no Reino do Sul. 753, Zacarias e Salum reinaram no Reino do Norte. E 685 a 642, Manassés reinou no Reino do Sul. 752 a 742, Manaém reinou no Reino do Norte. E 642 a 640, Amon reinou no Reino do Sul. 742 a 740, Pecaías reinou no Reino do Norte. E 640 a 609, Josias reinou no Reino do Sul. 739 a 732, Peca reinou no Reino do Norte. E 609, Jeoacás reinou no Reino do Sul. 732 a 722, Oséias reinou no Reino do Norte. 609 a 597, Jedaquim reinou no Reino do Sul. 722 se encontra o exílio assírio, está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 23, no Reino do Norte. E no Reino do Sul reinou Jeaquim, em 597, em 597 a 586, Zedequias, e 586 houve o cativeiro também babilônico no Reino do Sul. Os reis de Israel. Alguns detalhes que podemos citar sobre os reis de Israel. Em 941, há o término da construção dos palácios de Salomão. De 964 a 931, há uma apostasia de Salomão em relação a Deus. 1 Reis, capítulo 11. E no período do Reino Unido, que temos a maior parte dos livros poéticos, que foram escritos por Salomão, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, foram escritos pelo rei Salomão. 931, morre Salomão, mas Deus deixa ele no trono até a sua morte. Deus envia o profeta Aías, 1 Reis 11:30, onde profetiza a divisão do reino depois da sua morte. 931 a.C., então há a divisão do reino. Existe o Reino do Sul, como já vimos aí os reis, né? Jerusalém, Reino de Judá e Benjamim compõem o Reino do Sul, e o Reino do Norte, Siquém, mais tarde Samaria, referências na Bíblia, Efraim, muitas vezes é chamada de Israel. 931 a 586, houve então a divisão do reino, gerando o Reino do Norte e o Reino do Sul. 586 a 516, houve o cativeiro babilônico, que foi profetizado pelo profeta Jeremias e durou 70 anos. 722, está ali Oséias, o cativeiro assírio. E também nessa época viveu Isaías. Outros detalhes. 586, Zedequias era o rei no cativeiro babilônico. Gedalias e o profeta Jeremias também compõem essa época. Em 536, o altar restabelecido. 516, é a época dos profetas Ageu e Zacarias. Em 452, é a época de Esdras. Em 445, Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, reconstrói os muros de Jerusalém. No ano de 400,
está aí o último profeta Malaquias, antes do advento do Messias, que é Jesus. Em 516, inauguração do segundo templo, depois do templo de Salomão. Outros detalhes: Zorobabel e Josué voltavam para a Palestina na mesma época, termina o Império Babilônico e surge o decreto que permitia os judeus de voltarem arrecadando o ouro que havia sido tirado. 536, edificam o altar, iniciam-se os sacrifícios novamente. Vamos parar por aqui então, já deu 45 minutos que nós estamos aí com a aula e peço a você que continue estudando. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima aula, que vamos dar início por que alguns judeus não voltaram do exílio. Um grande abraço e até logo.